Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão dando continuidade ao nosso propósito de leitura da Bíblia. Hoje no livro de 1 Reis, esse livro que vai então narrar de certa forma a sucessão de reis, né? Iniciando com Salomão, logo após Davi. Aí então vários reis vão assumindo a nação de Israel e vai expressando então, o coração desses reis é expresso, né? Em como eles governam, como eles dirigem, como eles agem sobre essa nação e, consequentemente, se serviam a Deus ou faziam aquilo que Deus agradava, Deus os honrava, seu reino era longo e grandes coisas aconteciam. E, do contrário, quando eles trilhavam um caminho mau, um caminho ruim ou desobedeciam a Deus e conduziam a nação de Israel a fazer coisas que não eram legais, né, seus atos então também eram contados, seu reino muitas vezes era curto e seu fim às vezes não era tão bom assim. E aqui então vai narrar, de certa forma, a nação, o povo de Deus sendo conduzido não só por um homem, como a gente viu talvez em Deuteronômio ou no Êxodo, né, que Moisés praticamente conduziu todo o povo, mas por vários homens que vão conduzindo a nação de Israel. Né, no capítulo 1 aqui então de 1 Reis, começa falando sobre Davi e da sua velhice. Ele não nos apresenta Davi como um jovem bonito, formoso, mas Davi que agora necessitava de alguém para o aquecer, de tão velhinho que estava, né? E aqui eu queria destacar algumas coisas e falar de algumas coisas que chamaram minha atenção. A primeira delas, que mesmo Davi sendo quem foi, a idade chegou para ele. E a idade vai chegar para mim e para você, independente de quem somos, do que fazemos, da nossa reputação, da onde trabalhamos ou o que realizamos nessa terra, a idade um dia vai chegar para nós. E aí vai contar talvez tudo aquilo que a gente plantou durante a nossa vida, porque Davi sendo velho, seus servos se importavam com ele e procuravam então quem o aquecesse, eram cuidados com Davi, que com certeza faziam isso porque amavam Davi, porque viam ou acompanharam Davi em toda a sua trajetória e era um prazer talvez para eles cuidar de Davi. Outra coisa que me chama a atenção é que Davi precisando de cuidados e o seu filho querendo o seu trono. Embora Davi tivesse servos que o amassem e cuidassem dele, tinha filhos que de certa forma o desprezavam e estavam muito mais preocupados em assumir o seu trono ou aquilo que ele tinha do que com o cuidado do pai que estava velhinho e acamado. Isso precisa chamar a nossa atenção. Porque nos dias de hoje há muitos filhos que têm deixado seus pais na velhice, que têm os abandonado, que estão preocupados com a herança que o pai pode dar, ou com aquilo que vão receber dos seus pais, e que colocam para cuidar do seu pai ou da sua mãe pessoas que nem conhecem, pessoas qualquer uma. Esses homens procuraram uma pessoa especial para cuidar de Davi. E às vezes as pessoas têm procurado para cuidar dos seus pais qualquer um. E aí a gente às vezes assiste na televisão casos tão feios de pessoas judiando de pessoas velhinhas. E talvez isso às vezes tenha a ver com o descuido da família em colocar qualquer um para cuidar. Como eu e você estamos vendo essas coisas? Como vamos agir com nossos pais na sua velhice? Isso precisa nos fazer pensar hoje, para que quando essas coisas chegarem a gente venha estar preparado. Outra coisa que me chama a atenção é que Davi, mais do que nunca pode ser demonstrado isso, foi um grande herói, um grande guerreiro, mas talvez não muito bom pai. O texto vai dizer aqui que ele não corrigia o seu filho Adonias, que ele não dizia para ele, por que você está fazendo isso? É o quadro de um pai que não corrige seu filho, que deixa o filho fazer o que quiser. E a grande verdade é que o fim disso é Adonias agora se levantando, se intitulando como rei, com seu pai ainda vivo, e tramando de certa forma por trás para assumir o trono. Isso não é a primeira vez que acontece, Absalão também fez a mesma coisa. E isso precisa chamar a nossa atenção, porque nos dias de hoje, mais do que nunca, os pais não têm dito aos seus filhos para pararem. Os pais não têm dito aos seus filhos, por que você está fazendo isso? Os pais não têm, de certa forma, muitas vezes, corrigido os seus filhos ou dito para eles não. E têm criado ou formado uma geração que quer fazer o que quer. E isso precisa chamar a nossa atenção, meus irmãos. Outra coisa que eu queria falar com você é que Adonias tinha uma aparência maravilhosa,
por fora, mas por dentro talvez não tão bonita assim. Porque talvez se encontrava dentro desse homem, Adonias, rebeldia, deslealdade e tantas outras coisas, conspiração. Como você está? Será que talvez exteriormente você está muito bem, mas interiormente expressa essas coisas? Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver como as coisas se encontram, porque o interior às vezes é tão importante quanto a roupa que vestimos ou aquilo que usamos. Isso vai expressar muito de quem nós somos. Outra coisa que eu queria repartir com você, então agora aqui no capítulo 2, após todo esse enredo então, de Adonias tentando assumir o trono, Natã e Betseba fazem de certa forma um planinho então para avisar Davi e falar para Davi sobre tudo que estava acontecendo, que Davi não estava por dentro. E uma coisa me chamou a atenção: Betseba podia ter entrado, batido na porta, entrado com veemência talvez no quarto de Davi e dito: você não falou que Salomão ia reinar? E olha o que está acontecendo. Muito pelo contrário, era uma mulher que chega, chama Davi de Senhor e conta a história para ele. Isso é o quadro de uma mulher submissa, de uma mulher sábia e de uma mulher que entendia o seu papel. E isso expressa o coração de uma mulher virtuosa. Ela não trilha o caminho talvez da ira ou da imposição, mas trilha o caminho da submissão e de um coração singelo. Isso precisa fazer parte da nossa sociedade, dos nossos dias hoje. E aqui no capítulo 2, ele vai falar algo interessante. Salomão, então, vai começar a reinar após esse planinho de Betseba e Natã. Então, Davi compreende, então, vê essas verdades e, de certa forma, coloca, então, Salomão para governar e reinar após ele. E o capítulo 2 são instruções de Davi a Salomão. Davi já está muito velhinho, são as últimas palavras dele, e ele vai dizer coisas importantes para Salomão. E ele vai dizer a primeira coisa: seja forte e seja homem. Olha que interessante isso. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, a gente vai falar sobre isso, mas queria adiantar. O próprio Salomão se achega para Deus e diz: olha, eu sou um menino. Realmente, Salomão era um menino. Era novo, era talvez alguém ainda imaturo para tantas coisas, mas estava assumindo uma nação enorme. E Davi está olhando nos olhos dele dizendo: seja homem, seja forte. Seja homem. Isso precisa chamar a nossa atenção, porque a gente vive numa sociedade ou em dias onde as pessoas têm nos dito tantas coisas. Por que não olharmos uns nos olhos dos outros e dizer: seja forte, seja homem, seja mulher. Enfrente certas coisas, não fuja delas. E aqui é um pai expressando para o seu filho: olha, seja homem. É como se ele estivesse dizendo: não vai ser fácil, você vai passar por coisas que não são tão boas assim, mas seja forte, seja homem. E ele vai, outra coisa que ele diz então aqui, que é muito importante, ele vai dizer assim: obedeça ao que o Senhor Deus exige. Ele vai falar: olha, Salomão, a receita para você ser bem sucedido não está na tua força, não está no que você faz, não está no que você realiza, está em... A receita para você ser bem sucedido é você fazer aquilo que o Senhor espera, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, é você seguir o que Deus espera de você, e aí então você vai bem. E com certeza, para nós, nos nossos dias, para ir bem ou para não somente começar bem, mas terminar bem, tem a ver com obedecer a Deus, os seus mandamentos e aquilo que Ele espera de nós. E aqui então, no capítulo 3, Salomão agora, ele de certa forma, Deus fala com ele de maneira poderosa, e até queria já deixar isso claro, Deus pode falar de várias formas, e uma delas é através de sonhos. Deus aparece a Salomão em sonhos e faz uma pergunta a ele: o que você quer? Me pede o que você quer, Salomão. E eu fiquei pensando, se fosse para mim essa pergunta, o que será que eu diria? Será que, se fosse para você essa pergunta, o que você diria? Um ministério bem-sucedido? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ter isso ou aquilo, mas Salomão faz um pedido que impressiona Deus ou que deixa Deus feliz. Ele pede então discernimento, sabedoria, entendimento para governar o povo. E isso soa bem aos olhos de Deus, e porque ele pediu isso,
Deus dá a ele então muito mais coisas. Ele foi alguém que conhecia a sua pequenez, conhecia que era menino e que sabia que precisava da parte de Deus certas coisas para governar essa enorme nação. E ele pede a Deus isso, me dê isso, eu preciso disso para conduzir essa nação, para governar de maneira reta e sábia. E olha que coisa interessante, Deus então dá isso a ele, e a prova que Deus dá isso a ele é que tem uma situação difícil, complicada, de duas mulheres que se achegam até ele, e você vai ver a história, o enredo dessa história, você vai ver que era humanamente talvez impossível resolver isso, mas ele de maneira sábia, poderosa e com certeza do alto faz algo que choca não somente aquelas mulheres, dá o veredito correto, certo, mas que impressiona toda a nação de Israel, e é percebido então que a sabedoria que havia nele não era de si mesmo, mas do alto. Que Deus te abençoe e que Deus continue falando muito ao seu coração. Em nome de Jesus.